Jogadores profissionais de futebol não podem fumar. Bom, esses 10 jogadores vão discordar disso. E prepare-se, porque algumas pessoas desta lista podem te surpreender, especialmente a última. Eu não acreditei quando vi que um dos maiores jogadores de todos os tempos era fumante regular. Mas vamos começar com um que pode ser um pouco mais óbvio. O Super Mario Balotelli. Ele nunca foi do tipo que se importava com as opiniões dos outros. Super Mario faz o que quer, quando quer. E uma dessas coisas aparentemente era fumar. Balotelli foi pego fumando várias vezes em sua carreira e a mídia não poupou críticas, especialmente quando ele teve uma seca de gols no Liverpool. A situação ficou tão ruim que uma vez ele até se meteu em problemas com a lei. Felizmente não foi porque ele estava fumando algo ilegal, mas simplesmente porque foi pego fumando em um trem. Mas adivinha? Mario simplesmente não parava de fumar. E sua reputação foi tão longe que quando ele foi contratado pelo Milan, vindo do Liverpool, tiveram que proibir seu consumo de álcool e cigarro como parte das condições do contrato. Desde então, nunca mais ele foi visto fumando. Mas assim que saiu do Milan, ele voltou a soltar fumaça pelos pulmões novamente. Ele foi pego fumando no dia de sua estreia pelo Brescia, quando iria jogar contra a Juventus. Isso é um grande jogo, Mario. No que você estava pensando? Porém, mais uma vez, Super Mario faz aquilo que Super Mario quer. Talvez isso seja uma coisa italiana, porque a próxima pessoa da lista jogou ao lado de Balotelli por anos. O PSG estava prestes a jogar uma partida difícil contra o Manchester United. Mas na noite anterior ao jogo, era na verdade a festa de aniversário de Neymar. Você esperaria que jogadores com uma partida tão importante pela frente ficassem calmos e descansassem. Mas Marco Verratti tinha outros planos. Ele saiu para festejar a noite toda, bebendo e fumando antes do jogo. Mas o que aconteceu no jogo surpreendeu a todos. Em vez de jogar mal, Verratti teve a melhor precisão de passes, o maior número de desarmes e a maior quantidade de faltas recebidas. Todos, incluindo seus críticos, ficaram surpresos que ele fosse capaz de ter um desempenho tão bom, apesar de seu hábito de fumar. E o mesmo vale para o próximo cara da lista. Você se lembra do Radja Nainggolan? Ele, na verdade, é um dos fumantes mais populares do futebol e usa isso como uma insígnia. Quando estava na Roma, ele fumava tanto que às vezes ia fumar com seu assistente enquanto seus colegas estavam no vestiário. Mas o mais chocante era que seus pulmões nunca o afetaram negativamente no campo. Pelo menos quando estava no auge. A Roma estava de boa com ele fumando desde que continuasse marcando gols. Mas seu clube atual, o Royal Antuérpia, não é fã de seus hábitos de fumar, especialmente se ele fizer isso no campo. Sim, você ouviu certo. Durante uma partida da Liga, Nainggolan foi colocado no banco e estava tão entediado que decidiu que seria uma ótima hora para acender um cigarro. O Royal Antuérpia realmente não gostou dessa atitude e acabou suspendendo-o por tempo indeterminado. Tivemos uma conversa com ele sobre certas situações e decidimos removê-lo indefinidamente do time por comportamento que reflete uma imagem negativa da instituição. Essa foi a declaração oficial do clube. E para ser honesto, eu entendo. Isso foi um exagero. Se isso é o que Nainggolan ganha por fumar no campo, eles definitivamente não vão contratar o Maurício Sarri como seu técnico, mesmo que fosse de graça. O próximo da lista de fumantes é Fabien Barthez, um dos maiores goleiros franceses de todos os tempos, mas também um dos fumantes mais pesados da seleção francesa. Seu vício em fumar era um fato conhecido, mas se tornou mais problemático quando ele se mudou para a Inglaterra para jogar sob o comando de Sir Alex Ferguson. Mas, surpreendentemente, Sir Alex nem se importava com o hábito de fumar de Barthez. Na verdade, ele sabia disso antes de contratá-lo. O que Ferguson não tolerava mesmo era o álcool. E o próximo cara é alguém que entende muito bem de beber e fumar, Wayne Rooney, um dos maiores atacantes ingleses de todos os tempos, com uma carreira absolutamente lendária no Manchester United. Mas Rooney também era frequentemente visto fazendo coisas muito questionáveis, como aquela vez que foi pego urinando em público. Mas uma das coisas que as pessoas odiavam nele era seu hábito de fumar e beber, especialmente o de fumar. Os torcedores e a mídia pressionaram muito Rooney por causa de seu péssimo hábito. Sorte dele é que Ferguson o deixou jogar sem problemas, ao contrário de Ashley Cole, que teve que deixar seu time favorito por causa de seu vício. Veja, quando Cristiano Ronaldo foi perguntado quem era seu adversário mais difícil, ele pensou por um segundo e então, surpreendentemente, mencionou o nome Ashley Cole. Então, acho que é seguro dizer que Cole pode ser considerado um dos maiores laterais esquerdos defensivos do futebol.
Porém, mais uma vez, ele tinha um pesado hábito de fumar. Emile Heskey chegou ao ponto de chamá-lo de fumante compulsivo. Suas performances eram impressionantes no campo, mas o seu tempo no Chelsea estava em perigo, porque José Mourinho absolutamente odeia fumantes. Ele até tentou fazer Ashley Cole parar de fumar, mas ele não quis ou simplesmente não conseguiu. Neste ponto, o fumante compulsivo sabia que estava se aproximando do fim de sua carreira no Chelsea e finalmente deixou o clube aos 33 anos. Agora imagine o que ele poderia ter se tornado se não tivesse se viciado em nicotina. E o mesmo vale para seu colega de seleção inglesa, o Sr. Jack Wilshere. Bem, para ser justo, Wilshere foi visto apenas uma única vez com um cigarro, mas a mídia inglesa decidiu pegar no pé dele. E o motivo pode te surpreender. Porque, na verdade, foi Arsène Wenger, seu técnico, quem disse para ele se acalmar, que não era grande coisa. Ele supostamente até disse: "Não se preocupe, quando eu bebo, também gosto de um cigarro." Bastante reconfortante ter um técnico assim ao seu lado em uma situação dessas. Mas não tenho certeza se é o melhor conselho para dar a um atleta de alto nível. Na época, eu achei que a mídia estava pegando no meu pé. Eu tinha o apoio das pessoas ao meu redor e do meu técnico. Arsène era brilhante assim, disse Wilshere. As coisas pioraram para Wilshere quando foi pego fumando novamente, várias vezes na verdade, e ele acabou pedindo desculpas publicamente. Wenger foi ótimo com a situação de Wilshere, mas o goleiro Chesney teve uma história totalmente diferente para contar. O Arsenal acabara de perder um jogo contra o Southampton, e Chesney decidiu entrar no vestiário e soltar algumas nuvens no ar. Mas essa foi uma ideia terrível que acabaria lhe custando muito dinheiro. Bom, Arsène Wenger não tinha problema com o hábito de fumar de Chesney, assim como com Wilshere, mas ele tinha uma regra fundamental: nada de fumar no vestiário. E infelizmente para Chesney, alguém o viu e foi contar para Wenger, e o goleiro foi multado em $20 mil. Mas isso não foi tudo. Aquela partida contra o Southampton acabou sendo a última que ele jogou pelo Arsenal sob o comando de Wenger. Chesney admite que cometeu um grande erro nessa situação. O polonês agora joga pela Juventus, onde chegou para substituir outro lendário goleiro que também foi pego fumando. E estamos falando de nada mais que a lenda em pessoa, Gianluigi Buffon. A Juventus tinha se classificado para a final da Liga dos Campeões em 2017. E Buffon, que é conhecido como um dos caras mais legais da história do futebol, foi pego com um cigarro na mão. Esta foi a única vez que ele foi pego na câmera, mas de acordo com seu ex-colega de equipe Niklas Bentner, definitivamente não foi a única vez que ele desfrutou de um cigarro. Na verdade, ele afirmou ter pego Buffon e Andreas Pirlo fumando nos banheiros da Juventus. Foi meu primeiro dia, não encontrava meus companheiros, e estavam todos no vestiário desfrutando de um café, da companhia um do outro, conversando e fumando cigarro. Foi algo incrível e que me fez sentir que ia desfrutar, porque me enturmei muito rapidamente, revelou o dinamarquês. Mas o último cara da lista é provavelmente o maior jogador holandês de todos os tempos. Mas infelizmente, seu hábito de fumar acabou levando à sua morte. Aposto que você conhece Johan Cruyff, mesmo que seja jovem. A fama desse cara passou de geração em geração. Ele ganhou absolutamente tudo, tanto como jogador quanto como técnico. Ao todo, ele venceu 3 bolas de ouro. Ganhou 4 Champions League, 13 títulos de liga e 13 títulos de copas domésticas. A única coisa que ele não conseguiu vencer foi a Copa do Mundo. Mas tirando isso, ele venceu tudo que havia para se vencer. Ele amava o futebol, mas infelizmente, ele também amava fumar. Tente adivinhar quantos cigarros ele fumava por dia. Dê um palpite exagerado, pois a resposta verdadeira pode te deixar de boca aberta. Uma observação: este é um jogador profissional de futebol. Ele fumava cerca de 20 cigarros por dia, e isso foi no seu auge como jogador. E quando se tornou treinador, decidiu dobrar esse número e fumar 40. Mas todos esses cigarros, obviamente, causaram um impacto no corpo de Cruyff. E em 91, ele teve que passar por uma cirurgia de ponte de safena. Mas felizmente deu tudo certo e ele conseguiu viver mais 25 anos. Porém, em 2016, infelizmente, ele faleceu de câncer de pulmão. Ele morreu ainda jovem, com 68 anos. Ele foi definitivamente uma das poucas pessoas que conseguiu desafiar os efeitos do fumo e alcançaram resultados incríveis no futebol enquanto seus pulmões eram destruídos. Você consegue imaginar nos dias de hoje um jogador de alto nível como Haaland, Mbappé ou Neymar fumando um maço de cigarros por dia? Loucura, não é mesmo? Bom, obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E assista aos outros vídeos do canal. Tenho certeza de que você vai adorar!